E agora às 7h02, vamos ao segundo tema de Bom Dia Responde dessa segunda-feira. Morar em condomínio exige respeito mútuo e uma boa vizinhança. Algumas regras básicas garantem e devem garantir essa harmonia entre os moradores. Mas nem sempre tudo sai conforme o programado, não é mesmo? E tem as discussões, os conflitos, e por isso vamos trazer esse tema para tirar dúvidas aqui ao vivo. O doutor Arão Moraes está com a gente mais uma vez. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem? Obrigado. Se você quiser perguntar, mora em condomínio? Está com conflito aí para resolver e quer ter mais orientações? Então participe dessa entrevista pelo QVT ou WhatsApp 984511111. Doutor Arão, a Assembleia do Condomínio é soberana em qualquer situação ou ela tem que se encaixar em alguns aspectos? Não, nem sempre é soberana. Ela Sim. tem que se encaixar dentro da lei, né? Observar em especial o Código Civil. Então não pode ter lá um dispositivo que seja contrário à lei. Sim. A Assembleia deve ter uma rotina de realizações ao longo do ano, ela deve ser anunciada no início do ano, o seu calendário, por exemplo, a cada mês nós vamos ter uma Assembleia, ou extraordinários, a cada situação nova ter uma Assembleia. Não, só vai ter Assembleia quando necessário, na Sim. verdade, né? Quando tiver necessidade de votar alguma situação, alguma obra, seja informar uma obra emergencial que aconteceu, pedir autorização para demais obras. Então, sempre quando for necessário, essa Assembleia vai ser convocada. Ou quando tiver alguma alteração do Estatuto Social, do regimento interno, aí precisa sim convocar essa Assembleia. Vamos começar do começo agora. Formou-se um condomínio. O povo está chegando, comprando imóvel, que a casa está, o apartamento A, B, C, D naquele grupo. A associação de condomínio deve ser formada de cara por quem? E como é essa formação? Imediatamente, quando se constrói um condomínio, aqui em Palmas se constrói bastante condomínio, imediatamente já tem que chamar os moradores, os proprietários desses imóveis e fazer o regimento interno. Chama-se a assembleia desses proprietários e aí vão discutir alguns pontos. Precisa de uma assessoria jurídica, precisa de um contador, enfim, eles vão participar desse associativismo para delimitar ali as regras administrativas e regras do condomínio, que seja pela convenção, seja pelo regimento interno. Essa Assembleia é quem determina, por exemplo, o valor da remuneração do síndico, do vice-síndico, ou que aquela atuação não vai ter remuneração? Também cabe à Assembleia? Tudo tem que estar delimitado Sim. ali no regimento interno e no estatuto, né? Então, ali que vai regular tanto os atos administrativos dentro do condomínio, como remuneração de síndico, se vai houver ou não, as obras, como vai ser, horários, então tudo tem que estar bem delimitado ali no estatuto. Agora, é um desafio ter participação nas assembleias de condomínio. Parece uma coisa tão básica, mas é verdade. Às vezes está só o presidente ali e mais uns dois e podem decidir mesmo com a pequena... Limitado ali no estatuto. Agora, é um desafio ter participação nas assembleias de condomínio. Parece uma coisa tão básica, mas é verdade. Às vezes está só o presidente ali e mais uns dois e podem decidir mesmo com a pequena participação? Depende. A gente tem, por exemplo, as obras, por exemplo, que é um grande problema em condomínios. Existem obras que não precisam da aprovação, por exemplo, obra emergencial, Sim. não precisa da aprovação em assembleia. Mas existem obras voluptuárias, que é, por exemplo, para mudar a pintura do prédio. Sim. Aí sim você precisa de um quórum maior, mesmo de não participantes das assembleias. Você precisa comunicar, e hoje em dia está mais fácil porque estão fazendo online, né? Mas você precisa comunicar todo mundo e você precisa de um quórum melhor para aprovar esse tipo de alteração. Sim. Mesmo havendo uma concordância e ali, nas diversas circunstâncias, a concordância sobre o tema polêmico, um dos moradores que não participou da Assembleia pode questionar? Há um prazo para isso? Ele pode questionar, mas Sim. nesse sentido, nesse momento, a Assembleia é soberana. É claro que ela deve respeito, aprovou uma coisa que está contrária à lei. Então, esse morador que foi contrário, ele pode recorrer ao judiciário para demonstrar que aquela decisão da Assembleia foi contrária à lei e, quem sabe, vetar aquela alteração, por exemplo. Eu pergunto isso porque muita gente tem pets, por exemplo, em apartamentos. O condomínio pode dizer, nesse condomínio não vai ter pet, pode? Pode. Estando em assembleia, sendo votado, pode dizer que lá não pode ter pet.
Também pode dizer, não queremos barulho de criança correndo, então, apesar de que eu tenho filhos, tive filhos pequenos, meus filhos cresceram, mas pode dizer, não queremos barulho de criança aqui em horário nenhum. Aí é um caso que pode ser votado isso aí? Pode ser votado. Porém, a gente tem uma lei maior, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Sim. onde traz diversos princípios da convivência familiar, né? Então, assim, você não pode obrigar uma pessoa a não ter, uma família a não ter criança ali. O que tem condições é de colocar no estatuto ali, se votar, que os pais devem tomar medidas para diminuir o barulho, colocar lá no quartinho da criança lá um tapete. Então isso pode colocar, mas proibir criança não pode. Não existe pode. um Estatuto da Criança e do Adolescente que é bem maior. Que protege. Exatamente. Certo. As questões relacionadas, por exemplo, a reformas, a gente sabe que vez ou outra, um morador decide fazer a sua reforma. Essa reforma tem que ter autorização do condomínio para ser feita? Ou como o apartamento é meu, eu posso fazer o que eu quiser lá dentro dele? Não, existem reformas que precisam. Depende muito de como está colocado dentro do estatuto, né? Então, existem reformas mais abrangentes, maiores, vai causar um barulho maior, então ela precisa ser comunicada, né? Agora, ela pode ser feita, mas precisa ser comunicada. Outras pequenas reformas não precisam de comunicação. Ela deve respeitar, na verdade, os horários. Normalmente, os condomínios, eles colocam os horários das 8, das 9 até as 17 horas, então esse horário deve ser respeitado. Mesma coisa vale para as mudanças. Às vezes o apartamento é locado de alguma forma, as mudanças, transporte dos seus móveis e outros objetos, pode ser feito em qualquer horário isso? Não, o regimento interno normalmente ele traz lá a descrição dos horários em que pode haver mudança, em que pode haver essas obras, então tem que estar tudo no regimento interno. E, claro, aquilo que não está no regimento interno, a gente vai para uma lei maior, que é a lei do bom senso, que está no Código Civil, né? E o Código Civil, artigo 1341, salvo engano, ele diz que tem que ter tudo isso dentro dos condomínios, tem que observar o princípio da solidariedade, a salubridade dos outros moradores, a segurança e a saúde. Doutor Arão volta com a gente daqui a pouquinho para a segunda rodada, então aproveite para perguntar. Obrigado por enquanto. Volta ao estúdio do Bom Dia Responde 2, dessa segunda-feira, sobre limites, regras e a convivência entre vizinhos nos condomínios. O advogado Arão de Deus Moraes continua com a gente. Tem perguntas aqui, vamos para essa do telespectador. Doutor Arão, a pessoa conta que mora num local onde ainda não existe a associação, nem o condomínio foi formalizado, porque não é na zona urbana, na zona rural. Aqueles condomínios vários que Palmas passou a ter no seu entorno de microparcelamento de áreas, de chácaras e se tornando condomínios. Então, a pessoa quer saber se é possível formalizar um condomínio em zona rural hoje, em Palmas. É possível, sim. Sim. É claro que não é imprescindível, mas é importante que haja primeiro a regularização fundiária desses imóveis. Sim. Até porque as dívidas decorrentes de multas condominiais, elas abrangem não só ao patrimônio da pessoa, mas em todo o patrimônio, mas em especial com relação àquele imóvel. Então, se aquele imóvel ainda está irregular, ele não vai garantir, por exemplo, as multas que são aplicadas pelos condomínios. Sim. Mas ainda assim, nessa irregularidade, pode-se haver uma convenção de condomínio. Certo. O Luiz Santos conta uma situação que ele está vivendo e que é uma orientação. Ele diz que mora no residencial, aparentemente não tem normativa, não tem a associação de condomínio ou o condomínio, e ele está percebendo há alguns dias que o carro dele está parecendo arranhado. Já fez reclamação e a administração do residencial e ao locador, certamente, não sei se ele é o inquilino. Qual ação eu posso tomar para me resguardar? Ele diz que está ficando no prejuízo com relação ao imóvel, ao veículo. Joselma, eu acredito que esse condomínio, muitas vezes, ele tem essa convenção, Sim. mas os moradores do mesmo jeito que não participam das assembleias, também não tomam conhecimento. Sim. Mas é importante conversar se existe um síndico, se existe um administrador, para fazer essa convenção, deixar tudo corretamente lá, né? Para que depois ele possa formalizar essa reclamação. Formalizar, seja por escrito, ao síndico desse condomínio, né, para que depois ele apresente as provas de eventualmente quem está riscando o carro dele, né, e se nada der certo administrativamente perante o condomínio, partir para o judiciário. Agora, claro que ele tem que ter alguém para falar assim, alguém riscou meu carro para que ele possa buscar essa reparação, né? Agora, até aproveitando o que ele disse aí, eu quero entrar com o seguinte aspecto, doutor Arão. O líder do condomínio, o presidente da associação, o síndico,
tem que divulgar em algum espaço visível para todos as informações acerca do condomínio? Sim, claro, quando se institui... Os limites, tudo? Tem que divulgar, até porque se não há essa divulgação plena, se a pessoa não tem pleno conhecimento, não tem nem como se aplicar uma multa a um condômino que faz um barulho a mais, que usa um salão de festas no horário inadequado. Então, você precisa ter esse conhecimento para que você possa, eventualmente, no caso, multá-lo. Certo. Vamos para a pergunta do telespectador de Araguaína. A pessoa mora no residencial, ela menciona qual é um residencial de aluguel, e aí questiona, é legal ter uma cláusula no regimento interno que proíbe alugar o imóvel para quem tem filhos menores de 12 anos? Aqui são 17 apartamentos, é um pequeno condomínio. Acho que não é possível. Você tem uma lei maior que o Código Civil, o Código Civil, a Constituição, onde as pessoas podem fazer aquilo que querem, desde que não esteja contrário à lei. Isso eu não vejo que não seja uma exigência desmotivada, então não poderia acontecer isso. Certo. É importante a pessoa entrar naquele condomínio e já sair de cara perguntando das regras, não é não? Sim, claro, saber... Eu estou falando óbvio, mas assim, se você está chegando num lugar que você não mora, não morava antes, é importante você saber. É muito importante. Infelizmente, as pessoas não como dão botar atenção o pé na casa a isso, alheia, né? As pessoas alugam o imóvel, elas querem saber apenas do imóvel, mas tem que entender que existe todo um condomínio, existe toda uma solidariedade entre condôminos ali, a pessoa tem que conhecer as regras de convivência daquele local. Agora, um outro questionamento, e isso é recente, doutora, até eu aproveito a sua presença para esclarecer, nós temos vários aplicativos de locação, né? E locação temporária. Uhum. O condomínio tem que estabelecer na sua regra interna se vai autorizar ou não que aquele imóvel que faz parte do coletivo ali pode ser alugado para a temporada? Isso é uma discussão que tá efervescente no judiciário, Sim. né? As discussões sobre as plataformas de aluguel, com os condôminos, com o síndico, se pode ou se não pode. E existem diversas decisões, cada uma para cada lado, mas o fato é que o STJ, que é um órgão superior do judiciário no Brasil, disse em duas decisões importantes que depende, a instalação de um aluguel por temporada dentro de um condomínio depende da convenção de condomínio. Então, se nessa convenção de condomínios for votado que não é possível naquele imóvel alugar por temporada, não pode ser feito. Certo. Então, se o proprietário resolveu alugar por conta própria e aí os demais vizinhos começam a ver que tem gente entrando ali, pode denunciar? Pode denunciar, pode virar uma advertência, pode virar uma multa. Certo. Aí, para a gente fechar, as multas, esses valores todos que são às vezes cobrados em virtude do desrespeito às regras, esse dinheiro vai para onde? Para o próprio condomínio, para as despesas de condomínio, como água, energia, as despesas comuns lá. Então, é revertida em favor do próprio condomínio. E se a pessoa nunca paga? Ela faz de conta que nem viu, diz, isso não vai dar em nada mesmo? Pode? E acontece, esses valores podem ser cobrados judicialmente, né? Podem ser executados, vai acionar uma assessoria jurídica e esses valores poderão ser executados judicialmente. Aí responde tanto o patrimônio global dessa pessoa que deve, como a própria unidade do condomínio. Aquele apartamento que está em nome da pessoa também responde. É uma das situações que foge